Olá pessoal, tudo bom? Então, nessa aula aqui, a gente vai estar trabalhando o Java, como criar um novo projeto, desenhar a tela, declarar variáveis do tipo double, fazer a conversão de string para double e de double para string, e também a formatação de números decimais através da classe decimal format. Vamos lá para. Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer aqui uma aula de Java, falando um pouquinho sobre como criar uma aplicação em Java, que forma a gente vai estar sendo feito, tudo isso aqui no NetBeans, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa a ser feito aqui no NetBeans, quando vai criar um novo projeto, é pedir aqui, clicar no botão Novo Projeto aqui na parte superior da tela. Clicando no botão Novo Projeto, será mostrada uma telinha para a gente poder escolher que tipo de projeto vai ser feito. No nosso caso, vai ser um projeto do tipo Java, com aplicação Java. Aí clica aqui no próximo. Aqui vai ser o local onde vai ser salvo esse projeto. E o nome do projeto. Então, o nosso nome aqui vai ser Velocidade, porque a gente vai fazer um aplicativo que faz a conversão de quilômetros por hora para outras unidades, como metros por segundo e milhas por hora. Então, velocidade, a localização do projeto. Onde vai ser salvo esse projeto? No nosso caso aqui, eu vou deixar no desktop mesmo. E aqui um ponto importante. Nessa nossa primeira aula, a gente vai desativar esse criar classe principal. Por que isso? Porque a gente vai estar já fazendo uma janelinha aqui no Java. E aí, se a gente cria uma classe principal, depois vai ter que fazer uma programação extra. Então, no nosso caso aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai desativar esse criar classe principal. Então, está desativado a criar classe principal. Beleza, então, o nome velocidade, a localização do projeto onde ele vai ficar e desativei a classe principal. Aí clica aqui no botão finalizar e vai ser criado já o projeto e aí já está com o NetBeans aberto aqui para a gente começar a trabalhar. O que vai ter que ser feito agora aqui? Primeira coisa, vamos ter que criar essa nossa janela para poder fazer as ações aqui que vão ser necessárias. Então vem aqui no velocidade, aqui no seu projeto, que fica aqui na parte esquerda da tela, clica com o botão direito do mouse e vai em novo. E aí, para criar essa janela, vai ser feito com o form JFrame. Mas por que o form JFrame? Porque ele já implementa o método main e com isso ele consegue ser a classe principal do nosso projeto. E nesse caso aqui, que só vai ter ele no projeto, dá para ele ser a classe principal e funcionar perfeitamente. Então, primeiro aqui, a gente clica aqui no Form JFrame, será mostrado aqui as etapas para a criação deste form, né? Então, aqui, nome da classe, que nome que a gente vai dar para essa classe, para essa janela que está sendo criada. Então, aqui eu vou chamar de tela velocidade, certo? Porque vai ser a tela da nossa aplicação que vai estar relacionada com velocidade. Aqui é o nome do projeto, não mexe nada. E aqui pacote. Aqui a gente dá um nome para esse pacote para ele poder salvar essa classe dentro de um pacote para ficar organizado o nosso projeto. Então até que o próprio NetBeans faz uma advertência que é altamente recomendado que você não coloque classes Java no pacote default. Então não é para deixar aqui no pacote default, é a recomendação deles. Então eu vou criar aqui um pacote chamado desenvolvimento. Desenvolvimento, então está aqui o nome da classe teste, tela velocidade e o pacote desenvolvimento. Então clico aqui no botão finalizar e vai ser finalizado a criação do nosso formulário. Então está aqui, ó, a nossa telinha da nossa aplicação está criada já com tamanho definido. Se eu quiser mudar o tamanho, eu posso fazer aqui como achar melhor. Então aqui está feita a nossa janelinha. Bom, o que vai ter nessa janela? A gente vai ter que colocar aqui uns componentes arrastando aqui da paleta de componentes para o formulário. Simples assim, não tem segredo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui o label. Vou criar um label aqui. O que seria o label? O label é um componente onde o usuário que estiver interagindo com a nossa aplicação não vai editar esse texto. Ele vai ter lá o texto só simplesmente mostrando para ele o que vai ser feito. É basicamente isso. Então aqui esse label eu vou usar como um label de título, para mostrar qual é o título da nossa aplicação.
Então, para mudar o texto dele, eita, JLabel1, eu simplesmente posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e editar texto. Esse é um dos modos, a gente vai falar aqui de todos os modos na sequência. Então, editei o texto, então aqui vai ser aqui a conversor de velocidade. Conversor de velocidades. Está aqui o nosso título da nossa aplicação. Ah, mas eu queria que ele ficasse com uma outra cor, um outro tamanho de letra. É possível? É possível sim. Então, como a gente pode estar trabalhando com isso? Com a label selecionada, que é o caso que está aqui, as propriedades que ficam aqui embaixo vão estar relacionadas a este componente que está selecionado. Portanto, dá para a gente mudar várias propriedades aqui, como o tipo da letra, cor da letra, o próprio texto, daria para mudar por aqui. Então, tem várias opções. Então, para mudar a letra, eu venho aqui no fonte, ele tem as reticências aqui do lado do nome da fonte. Então, significa que vai abrir uma janelinha para a gente poder estar trabalhando com isso. Então, eu vou deixar essa letra mesmo, só que eu vou pôr em negrito, tamanho 18, para ele ficar um pouquinho maior. Tá lá, conversor de velocidades. Eu vou mudar a cor também. Aqui no foreground, a cor da letra. Então, eu posso clicar aqui, ele já aparece uma amostra aqui. Quem quiser pode trabalhar com cores RGB, CMYK, e tem diversas paletas aqui de swing, da sistema, da AWT. Então, tem diversos tipos aqui, mas eu vou usar aqui na própria amostra. Eu vou pôr aqui um azul mais escuro. Esse azul mais escuro aqui. Pronto, ó. Conversor de velocidades. Já está lá. Nesse tom azul mais escuro já está formatado. Se eu quiser arrastar, eu posso arrastar para onde eu quiser aqui no formulário. Vamos supor que eu quero jogar mais para a direita, vou fazer um alinhamento um pouco diferente. Joguei aqui para o lado direito para ficar um pouquinho diferente. Então agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar uma caixa de texto para o usuário digitar o valor da velocidade em quilômetros por hora, que é o que eu vou depois colocar do lado. Então vamos lá. Para colocar um campo para o usuário digitar, é campo de texto. Eu clico e arrasto esse daqui para o formulário. Tem aqui um JText Field, que é o campo de texto. Para ajustar aqui, a gente pode ajustar o tamanho dele um pouquinho para ficar melhor e também tirar o texto dele. Então, ó, aquela primeira vez eu cliquei com o direito e pedi para editar texto. Agora eu vou fazer diferente. Eu posso clicar, dar um tempinho e clicar novamente. Aí o que ele faz? Ele entra no modo de edição e aí eu simplesmente apago o texto e ele fica sem o texto aqui que está sendo exibido. Beleza. Ah, mas eu quero mudar a letra também, né? Porque já que eu mudei a letra aqui de cima, se eu quiser mudar a letra, é só vir aqui no fonte, porque agora quem está selecionado é a caixa de texto. Então eu posso mudar a letra, a cor da letra e tudo mais. Aqui. Mas por enquanto nesse eu vou deixar desse jeito. E aí eu vou colocar agora um label aqui do lado dele, que é para indicar que esta velocidade aqui, que a gente está colocando, é em quilômetros por hora. Então um outro jeito de editar o texto é clicando no componente e vindo aqui na propriedade text do componente. E a gente vai digitar aqui quilômetros /H. Então significa que esse campo, a pessoa vai digitar esse campo, que vai estar em quilômetros por hora, e aí através de botões que a gente vai colocar agora aqui, vai converter para outras unidades. Então agora eu vou acrescentar um outro botão aqui do lado de quilômetros por hora, que vai ser o botão para fazer a conversão. Então vamos editar o texto desse botão e vamos colocar aqui, ó, converter. Então, tá aqui, ele vai fazer a conversão. E vou colocar mais um botão do lado do converter, que vai ser um botão para limpar. Quando a gente quiser fazer outra conversão, a gente clica no botão limpar, ele vai zerar as informações aqui. Tá aqui o converter e o limpar. Bom, e agora? Onde que essas respostas vão vir? Essas respostas vão vir em labels também, né? Porque o usuário não vai mexer nessas respostas. A única coisa que o usuário vai interagir nesse nosso formulário é digitando o valor do quilômetros por hora aqui, clicando no botão converter ou no botão limpar. É isso que vai fazer aqui o funcionamento dessa aplicação. Então eu vou colocar aqui mais alguns labels que vai trazer aqui os resultados. Então primeiro eu vou colocar um label aqui, que aí eu vou colocar aqui como resultados. E aí vai vir aqui os resultados que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos colocar aqui um label, outro label do lado dele, que aí o que vai acontecer? Esse primeiro label aqui, eu vou colocar como só uma reticências aqui, para ele não ficar, e abrir o espaço até
ao alinhamento lá da caixa de texto. E a mesma coisa eu vou fazer com esse que é alinhado com o quilômetros por hora. Esse daqui vai estar com esse daqui vai ser metros por segundo. Então, ele vai converter aqui para metros por segundo. Então, ó, o label aqui eu vou deixar do tamanho da caixa de texto. Ah, como que eu faço para deixar do tamanho da caixa de texto? Clicando e arrastando, ó, ele forma uma linha pontilhada que ajuda a identificar onde ele vai estar. Ah, mas eu não queria que ele ficasse alinhado à esquerda. Aqui seria legal ele ficar alinhado à direita, né, para ficar do lado do metros por segundo. Então, como que a gente faz isso para ajustar? Então, é só vir aqui com a propriedade selecionada, vem aqui na propriedade, tem aqui a horizontal alignment. Então, o alinhamento horizontal dele. O horizontal vai ser right. Então, ele vai vir aqui na direita, que é onde ele vai estar o resultado da aplicação. Então, fica legal, porque aí vai colocar o valor aqui. Ah, uma outra coisa interessante que a gente poderia fazer aqui na caixa de texto, também colocar horizontal alignment, colocar como right, que assim o texto que a pessoa digitar também fica alinhado à direita do lado do quilômetro. E a mesma coisa vai acontecer aqui com metros por segundo. Agora, o que eu tenho que fazer? Colocar mais 2 labels que vão ser relacionados ao milhas por hora. Então, eu coloco aqui o label e mais um outro label aqui. Alinhado, a gente aproveita e alinha já aqui com metros por segundo, tudo fica mais fácil de trabalhar com ele. Então, esse vai ser milhas por hora. E aqui, mesma coisa, a gente vai editar o texto aqui dele e vai deixar reticências só para ter algum valor indicado. Também vou fazer aquilo lá de ajustar o tamanho dele para ele ocupar o espaço aqui do... Pronto. E faço o alinhamento dele para a direita. Depois de a gente ter feito aqui os ajustes aqui dos alinhamentos, vamos fazer agora, para terminar essa parte da tela, dar nome para os componentes. Por que dar nome para os componentes? Se na hora da programação você tiver que referenciar algum componente, é legal ele estar com um nome indicativo. Não simplesmente label 1, label 2, txt1, né? Fica complicado de você saber quem que faz parte do quê. Então eu gosto de vir aqui e dar um nome para cada um desses componentes para ficar mais fácil para na hora que a gente for estar programando saber o que cada um faz parte. Então aqui o título, como que eu vou fazer? Eu clico com o botão direito do mouse, alterar nome da variável. E aí como que eu faço normalmente? Quando ele for label, eu ponho LBL para indicar que label tem a ver com LBL. Quando é caixa de texto, TXT. E quando é botão, BTN. Então aqui vai ser LBL em minúsculo. E aí título com T maiúsculo para separar, para não ficar aquela coisa meio complicada. Então nunca deem espaço entre os nomes, coloquem acento, C cedilha, caracteres especiais, nada disso. Só letra e começando com letra minúscula. Então dá OK aqui, LBL título. Essa daqui é uma caixa de texto, então vai ser o quê? Alterar nome da variável, TXT KM, com o K em maiúsculo. E agora aqui vai ter esse label KM. Então, LBL, alterar nome da variável, LBL KM. Então, o label do quilômetro e aqui a caixa de texto do quilômetro. Então, não vai ter confusão. Agora aqui o botão BTN, converter, e depois BTN, limpar. BTN, limpar. Feito isso, agora faltam aqui esses 5 labels. LBL resultado, LBL resultado, com R maiúsculo. Aqui, o que vai acontecer? Aqui tem 2, né? Um que é o LBL resultado com metros por segundo e aqui metros. Então, como a gente vai fazer aqui? Alterar o nome da variável, dessa daqui que vai vir o resultado. Então, LBL resultado metros. Tá? LBL resultado metros. Aqui, LBL metros. LBL metros. Aqui, LBL resultado milhas. LBL resultado milhas. Percebam que eu faço da seguinte forma. As 3 primeiras letras em minúsculo. Aí o que vai separando uma palavra da outra, não coloque espaço, nada disso. Sim, a letra maiúscula em cada uma delas para ficar mais fácil. E aqui, LBL milhas. LBL milhas. Pronto. Feito aqui, o que a gente fez? Colocou o nome para todos os componentes. Se vocês observarem aqui, na janelinha aqui do navegador, todos estão nomeados
E aí tem problema, a gente já sabe quem é quem na hora que for codificar. Feito isso, é legal salvar, porque essa primeira etapa está concluída, que foi desenhar a tela. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é fazer a programação. Vamos fazer aqui a programação. O que vai ser feito nessa programação? O que o usuário digitar aqui em quilômetros, na hora que clicar aqui em converter, ele vai trazer para a gente em milhas por hora e metros por segundo. É isso que vai ser o nosso programa. Então, para fazer isso, a gente tem que vir aqui no botão converter, dar um clique duplo sobre ele para poder abrir a parte de código. O que ele fez? Na hora que a gente dá esse clique duplo sobre o botão, ele gera um método relacionado a esse botão, ou seja, uma ação relacionada a esse botão. Como o Java é orientado a objeto, então ele gera um método, né, que é a ação que a classe vai estar exercendo. Então, como a gente começa trabalhando aqui? Beleza, então, criou aqui um método, então tá ok. Então, primeiro a gente tem que declarar as variáveis. As variáveis é bom declarar aqui nessa parte de cima aqui da classe, não dentro do botão. Porque se a gente cadastrar dentro lá, se a gente declarar a variável dentro do método do botão, ela só vai funcionar naquele lugar. Então, se a gente precisar usar, que a gente vai precisar usar no método limpar para zerar as variáveis, ele não vai conseguir acessar. Então, por isso, é bom sempre declarar aqui, nesse caso, quando as variáveis vão ser utilizadas por mais do que um botão ou por mais do que um método, a gente tem que vir aqui nessa parte aqui do public class, logo abaixo dele, antes de vir o método construtor aqui da janela, escrever aqui a declaração das nossas variáveis. Então, essas variáveis aqui, o que vai acontecer? Como a gente vai estar trabalhando com precisões decimais aqui, então a gente vai começar com variáveis do tipo double, que é uma variável de decimal. Então, double, km, metros e milhas. São essas três variáveis que a gente vai precisar. km, que é o usuário que vai vir digitar e vai vir para nós aqui no sistema. E aí, o metros e as milhas vão ser o resultado disso daí. Então, está feito aqui. Então, vamos lá para o nosso botão converter, fazer a primeira ação nele, que é pegar o que o usuário digitou na txt km e jogar nessa variável km. Então, vamos lá. Km é igual. Bom, vamos começar do jeito mais simples. Txt km. Se eu fizer só isso, ele vai estar com problema. Por que ele vai estar com problema? Porque a caixa de texto não pode ser igual a uma variável. Então, primeiro passo. Então, a gente vai pegar qual propriedade da caixa de texto? O getText, que ele vai pegar o texto da caixa de texto. Maravilha, então ele está pegando o texto da caixa de texto. Porém, aqui ele fica em vermelho ainda, pois ele não reconhece. Ele fala, ó, temos problema. String não pode ser convertido para double diretamente. Então, a gente tem que fazer uma conversão. A gente precisa usar um conversor aqui de string para double. E como a gente faz isso? Então, antes aqui do txtkm, o que a gente tem que vir aqui fazer? Escrever aqui double com o D maiúsculo, ponto, parse double. O que está sendo feito aqui? O double.parseDouble significa o seguinte: esse double com D maiúsculo era uma classe no Java que tem vários métodos dentro da classe, várias ações dentro dessa classe double. E uma delas é o parseDouble, que faz o quê? Converte texto para double. É essa a função. Então, aqui é o conversor de texto para double. E como funciona isso? Então, você tem aqui o parseDouble e aqui dentro dos parênteses você coloca o texto a ser convertido para double. No nosso caso, o que está vindo na caixa de texto. Feito isso, ele vai vir aqui, fazer toda a conversão e vai jogar para o nosso quilômetro o valor que foi digitado. Se caso for digitado alguma coisa que ele não consiga converter para double, ele vai dar um erro que não é possível fazer a conversão. Bom, feito essa parte, agora a gente vai fazer a conta, a primeira conta que é para metros. Para metros, a gente tem que pegar o que foi digitado em quilômetros e dividir por 3,6. Aqui não vai ser vírgula, porque o símbolo decimal em Java é o ponto, como tudo em linguagem inglesa, né? Ele trabalha com o ponto, não a vírgula como separador decimal. E agora, a de milhas vai ser o quilômetro dividido por 1,609 aproximadamente. Então, está aqui as nossas duas conversões. Então, a entrada que o usuário está fazendo está ocorrendo nessa linha aqui. Quilômetro vai pegar o que o usuário digitou lá na caixa de texto e vai para a nossa variável km. O nosso processamento está ocorrendo aqui, que é fazer as duas contas. Então, entrada, processamento, e agora a gente vai fazer a saída.
ela vai ter que ser na label relacionada ao metros. Então, LBL, aí eu dou um Ctrl espaço, ali parece aqui todos os LBLs res que começam. Então, LBL resultado metros, ponto, set text, porque agora eu estou querendo escrever, não ler da caixa de texto. Então, eu quero agora escrever no label, então é set text para escrever no label. Bom, se não podia fazer a conversão direta de uma string para um double, a mesma coisa vale de um double para uma string. A minha variável é double. O meu resultado aqui tem que ser text, né, para ele jogar aqui dentro do set text. Então, de novo, eu vou usar o double, só que agora, no lugar de usar parse double, eu vou usar o toString. O que faz o toString? Ele vai converter o que está em double para string. Assim, resolve o nosso problema. Então, e aqui o metros. Então, o que está acontecendo aqui? Double.parseDouble converte o texto para double. E double toString converte de double para string. Ele faz a volta. Beleza. E agora, LBL, resultado, milhas, mesmo resultado, milhas, ponto, set text, double toString, de quem? De milhas. Com isso, está pronta a nossa programação aqui desse botão. Entrou, processou, saiu. Beleza, certinho aqui, feita a nossa parte do botão calcular, converter, né? Desculpa. Agora a gente vai para o botão limpar. O botão limpar simplesmente vai fazer o quê? Vai limpar aqui, tirar o texto que está escrito aqui e colocar as reticências de volta nessas duas labels. É isso que vai fazer o botão limpar. Então vamos lá no botão limpar e também zerar as variáveis. Então, quilômetro vai ser igual a 0, ponto e vírgula. Metros igual a 0, ponto e vírgula. Deixa eu dar um espacinho aqui, fica melhor. Milhas igual a 0. Zeramos as variáveis e agora a gente tem que zerar as caixas de texto. Então, txt km.setText. Aqui a gente vai deixar simplesmente abre e fecha aspas para ele ficar vazio. LBL resultado metros ponto setText, vou colocar entre aspas aqui as reticências, e LBL resultado milhas ponto setText, também as reticências. Beleza, está resolvido o problema. Ah, e tem uma coisa legal que a gente pode fazer aqui. Colocar o txt km com o foco. Então a gente pode usar esse comando aqui, request focus. O que significa o request focus? Ele vai pegar e vai colocar o cursor já piscando na caixa de texto km, pronto para a próxima digitação. Vamos ver como que ficou isso daqui para a gente ver se ficou legal? Então, para voltar para o projeto, é só clicar aqui no botão projeto, ele volta para o projeto. E agora a gente vai rodar para ver se ficou legal, se está funcionando, se está tudo ok. Então, para fazer funcionar, tenho aqui o botão executar, que é esse botão aqui, um triângulo verde. Só clicar nesse botão, o que ele vai fazer? A primeira vez que a gente manda executar, ele vai pedir para escolher quem é a classe principal. Quem vai ser a nossa classe principal? Essa tela, só tem ela. Então, beleza, apareceu aqui tela velocidade, é só dar OK. Nossa aplicação está aqui já mostrando a nossa telinha da aplicação. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vou colocar um valor aqui, 100, e vou clicar no converter. Olha o que aconteceu. Ele veio aqui e trouxe números com casas decimais bem elevadas aqui, e essas reticências aqui está aparecendo não por causa que a gente tinha colocado, mas é porque ele não coube aqui, né? Então, vamos colocar outros valores aqui. Vamos pôr aqui 5. Converter, então ele fica números quebrados por causa da... Se eu colocar aqui 3,6, 3,6, converter ele vai dar 1 metros por segundo e a milha ele fica ainda com essa situação. Como que a gente pode fazer para essa resposta ficar melhor? Isso que seria uma coisa interessante, colocar 2 casas decimais, pronto, tá bom, não precisa mais do que 2 casas decimais, ou uma casa decimal só. Então, para fazer essa parte aqui, vamos trabalhar com uma situação aqui de formatar essa parte aqui que está dando de problema. Agora, então, para a gente formatar o nosso resultado, vamos voltar lá para o código fonte e aí fazer um ajustezinho aqui no nosso resultado. Colocar uma coisa chamada decimal format, que é o formato decimal
que é para ele ficar tudo ok. Então, como a gente faz esse decimal format? A gente vem aqui onde declarou o double e vamos criar um novo aqui, tá? Vamos acrescentar mais um aqui. Então, você começa a escrever decimal format e dá um Ctrl espaço. Por que dar um Ctrl espaço? Ou então fazer o seguinte, ó, na hora que a gente escrever o decimal format, ele fala, vai ter que importar essa classe decimal format. Então, dando Ctrl espaço aqui, o que ele vai aparecer? Ele vai aparecer quais classes tem decimal format. Então, a decimal format é a primeira aqui do java.txt. Então, sempre que começou a escrever decimal format, dá Ctrl espaço e depois dá Enter no decimal format. Ele vai ser importado aqui para a parte de cima e aí agora ele vai estar funcionando aqui o decimal format. Vamos dar um nome para esse objeto. Eu vou chamar de df, de decimal format, igual a new decimal format. E aí, o que vai acontecer? O que a gente vai colocar aqui entre esses parênteses é a nossa máscara que a gente vai querer que apareça lá nos números. Então, como que é feito isso? A gente coloca entre aspas e aí vai definir aqui como a gente vai estar fazendo. Como que eu normalmente faço? Eu ponho aqui o jogo da velha ou hashtag, conforme for, 10 e depois ponto 0. O que significa isso? Ele vai ter qualquer valor, vai ser obrigado a ter um número aqui na parte inteira, ponto com um número na casa decimal. Se ele deu 1 inteiro, ele vai ficar 1.0. Se deu meio, vai ficar 0.5 e assim por diante, tá? Se ele dá um número maior, ele vai ficar aqui maior, mas sempre ele vai ter ponto uma casa decimal. Então, feito aqui o decimal format, a gente vai ter que aplicar esse df aonde? Nesses resultados que estão aqui. E aí, já que vai usar o decimal format, a gente não precisava ter usado o double tree string, porque o double tree string ele faz a conversão e o decimal format já faz essa conversão para texto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Mudar essas duas linhas, tirando o double tree string e mudando para df.format. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a conversão e já a formatação do nosso resultado. Então fica bem mais legal, ó. df.format, ele já vai formatar e converter. Então a gente não precisa nem perder mais tempo fazendo a conversão. Então vamos clicar aqui e mandar rodar e vamos ver aqui. Sem converter, maravilha, 27,8, 62,2. Ficou perfeitinho, certinho aqui a nossa conversão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até uma